Olá pessoal, sejam bem-vindos às nossas duas últimas sessões de aula. Nesse último tópico, estilos de aprendizagem, nós teremos 4 itens que são referentes às aulas 4, 5, 6 e 7. Então eu espero que até aqui você tenha sido abençoado com o nosso conteúdo e que você possa extrair o melhor daquilo que você tem visto. Nós continuamos esperando você participar lá do fórum, tá? O fórum é feito para você tirar dúvidas e poder participar. Vamos então para o nosso próximo slide. Nós dividimos esse estilo de aprendizagem em quatro tópicos, sendo eles alunos inovadores, alunos analíticos, alunos senso comum e alunos dinâmicos. Vejam, esse é um momento importante do nosso curso porque vai mostrar para você quais os perfis que nós podemos separar e como nós podemos trabalhar com as diversas características dos alunos que nós temos na nossa sala de aula. Portanto, fique atento, pegue o seu material e vamos embora. O primeiro tipo de aluno que nós vamos falar hoje representa o aluno número 1, alunos inovadores. O aluno que primeiro tentam compreender o conceito como um todo. Portanto, esses alunos eles têm as seguintes características. Vejam, eles procuram o significado das coisas. Precisam estar envolvidos pessoalmente. Aprendem através da audição e com o compartilhamento de ideias. Tendem a focar a atenção em motivações e a desenvolver significados. Eles se movem ao longo da vida através da interação social. Portanto, é importante você parar para perceber os seus alunos. Alunos que fazem parte dos alunos inovadores. Eles sempre vão tentar visualizar aquilo que você está dizendo para eles como um todo. Eles gostam de colocar ideias adiante. Eles gostam de entender o significado. Por que tal informação está ali? Eles estão interessados em pessoas e culturas. São pensadores criativos. Valorizam o pensamento perspicaz. Trabalham em prol da harmonia para trazer unidade para a diversidade. Procuram assumir compromissos. Apreciam observar os outros. Modelam-se de acordo com aqueles que eles respeitam. Querem ser envolvidos em questões importantes. Sendo assim, você pode perceber nessas outras características dos alunos, que é importante, uma das coisas importantes que nós temos a ressaltar é que eles se modelam de acordo com aqueles que eles respeitam. É importante que o professor seja uma figura que inspire os alunos inovadores, que dê a eles um propósito para eles seguirem. Quais são os pontos fortes desse tipo de aluno? Inovação, criatividade, imaginação. Qual é a pergunta favorita deles? Por quê? Por que não? Normalmente, eles tendem a ser classificados como alunos que são indagadores, alunos que são questionadores, mas ser questionador também pode ser um passo para a aprendizagem, para aprender. Por isso, não é uma boa resposta você dar ao aluno uma resposta dizendo por que eu quero, por que sim, por que não, por que é assim e pronto. Porque esses tipos de alunos, eles precisam de saber o porquê as coisas estão acontecendo. O que trouxe aquela regra a ser daquela maneira. Se você consegue entender que o aluno que é inovador, ele tende a ter esse comportamento, mais fácil é você trabalhar e fazer com que ele efetivamente possa se desenvolver bem na sua classe. Maneiras favoritas de aprendizado: audição, conversação, interação e debate. Esses 4 pontos são interessantes para os alunos inovadores. Ou seja, eles ouvem bem, eles gostam de interagir, eles gostam de um momento em que eles possam ser participativos. Uma das questões dos inovadores é ser participativo, é estar interagindo dentro do processo. E aí vai a sugestão de atividade. Histórias, contar histórias, testemunho de experiência própria, ilustrações, objetivo das aulas,
demonstrações visuais. Agora, como é que você pode aplicar isso? Você pode se perguntar, poxa, tudo bem, mas como é que eu vou trabalhar e vou aplicar isso no meu dia a dia com o meu aluno? Então, nós separamos aqui um exemplo. O assunto seria: como sabemos que Jesus é quem ele disse que era? A atividade proposta seria assim, para o aluno inovador: pedir para uma ou duas pessoas compartilharem o que elas pensavam sobre quem era Jesus na primeira vez que ouviram falar dele. Quando você faz isso para os alunos inovadores, você faz com que eles possam fazer parte ou estar dentro do processo de aprendizagem. Isso provavelmente vai os deixar muito animados e envolvidos no processo. A partir daí, você pode trabalhar um debate com esses alunos a respeito de por que eles mudaram de ideia e por que agora querem seguir Jesus, ou por que Jesus é assim ou não. Então, isso vai fazer com que você tenha um aluno que participe e que esteja interessado na sua aula. O segundo tipo de aluno que nós temos são os alunos analíticos, os investigadores. Alunos analíticos, eles procuram por fatos, precisam saber o que os especialistas pensam, aprendem através da elaboração do pensamento através de ideias, tendem a focar a atenção na reflexão e a desenvolver conceitos. Eles se movem ao longo da vida através da adaptação aos especialistas. Perceba, esse padrão de aluno é um aluno diferente do primeiro, porque o primeiro ele gosta de interagir e de participar. Esse gosta de investigar, ir a fundo, pesquisar. Provavelmente é aquele que busca nos livros, provavelmente é aquele que você chama de crente beriano, que quando você fala uma matéria ele vai olhar, investigar, ver se aquilo que você falou está certo ou não. E ótimo que o aluno seja assim. Dê espaço para que ele possa desenvolver o seu processo de análise e de descoberta. Dê espaço para que ele realmente possa ir a fundo no aprendizado. Outras características desses alunos, que são os analíticos, eles são interessados em ideias e conceitos mais do que em pessoas. Normalmente a interação social é menor para esse conjunto de alunos do que para os alunos inovadores. Os alunos inovadores gostam mais de interação social e os alunos analíticos não. Então você vai ter talvez pessoas que são um pouco mais reservadas, mas que leem mais, que estudam mais, que academicamente elas rendem até mais. Eles são coletores de dados e informações críticas, valorizam o pensamento sequencial. Eles são completos, trabalham arduamente e gostam de continuidade. Apreciam salas de aula tradicionais. Se sentem desconfortáveis com julgamentos subjetivos, precisam de detalhes. Querem encontrar autossatisfação, querem reconhecimento intelectual. Para os alunos analíticos, mais uma vez, um diploma, um certificado, vale muito. Talvez, para aquele que não liga, um inovador, por exemplo, mais vale a conversa, a satisfação de poder ser elogiado publicamente. O reconhecimento intelectual para os analíticos é muito importante. Uma reflexo disso seriam os nossos certificados no final de cada módulo, no final de cada curso. Quais são os pontos fortes dos alunos analíticos? Eles criam conceitos, produzem modelos. Pergunta favorita: o que e qual? Qual é a maneira favorita de aprendizagem deles? Observação, análise, classificação e teoria. Sugestão de atividade: palestras contendo detalhes informativos, pesquisas das escrituras, referências, fontes, estudos da palavra, tempo para perguntas e respostas. Todas essas 4 sugestões servem para que você possa trazer à tona a participação desse aluno analítico. Como é que você pode aplicar isso? Vamos abordar o assunto ressurreição e o túmulo vazio. A atividade proposta para esses alunos: peça para os alunos tipo 2 para desenvolverem uma palestra que inclua as diversas teorias sobre o túmulo vazio. Por que ou por que não as teorias do túmulo vazio podem ser comprovadas. Procurar nas escrituras ou em outras referências históricas.
Permita que os seus alunos eles possam desenvolver um trabalho através, sendo fruto desse trabalho, a pesquisa e o desenvolvimento de conceitos e a tentativa de prova de teorias. Isso vai fazer com que o aluno tenha um bom aproveitamento. Você pode usar isso na sua aula. Permitir que eles possam fazer investigações. Lembre-se, as pessoas são diferentes e a nossa sala de aula vai conter pessoas de formas diferentes. Por isso, se nós trabalharmos com uma amplitude maior de temas e de atividades, nós conseguimos acessar melhor os nossos alunos e fazer com que eles possam efetivamente compreender melhor o tema. Muitos alunos não vão ter interesse ou vão ter dificuldade para pesquisar e elaborar a reflexão sobre um texto bíblico. Mas esses alunos, por exemplo, do modelo analítico, eles vão fazer isso muito bem e vão poder produzir ótimos trabalhos. Então, é importante que você possa também incentivá-los a essa produção. O nosso terceiro tipo de aluno é o aluno senso comum. Os alunos senso comum, eles são do tipo mãos à obra, experiência prática. Eles gostam de colocar a mão na massa. Eles gostam de fazer, de participar. Diz assim, eles procuram por utilidade, precisam saber como as coisas funcionam. Aprendem através do teste de ideias que parecem sensatas. Tendem a focar a atenção na utilidade e a desenvolver habilidades. Eles se movem ao longo da vida por inferências extraídas de experiências práticas. Muito bem. Se você tem uma aula apenas teórica ou apenas um discurso, você não vai alcançar esse tipo de aluno. Esse tipo de aluno ele precisa ser participativo, ele precisa fazer parte, ele precisa estar incluído no processo de ensino e aprendizagem, de forma atuante. Por exemplo, quando você pede para alguém fazer alguma coisa ou pede para fazer parte de um exemplo que possa refletir algo que você está ensinando. Isso é interessante para eles. Eles precisam que você possa interagir e permitir que eles extraiam as suas experiências da prática. Outras características são: usam dados factuais para a construção de conceitos de projeto. Necessitam de experiências práticas. Eles precisam ver a aplicação daquilo que eles estão aprendendo. Não adianta apenas a teoria. Precisa do momento em que eles possam compreender o conceito e como aplicar esse conceito no seu dia a dia, viu? Apreciam solucionar problemas. Sentem-se ressentidos quando as respostas lhes são dadas. Ou seja, você precisa permitir que eles possam chegar à solução. Muitas vezes nós estamos com pressa e queremos não damos espaço ou tempo para que o aluno possa pensar e desenvolver a sua resposta. Então nós já aplicamos a resposta, já damos a resposta, não deixamos com que o aluno possa elaborar isso. Esse padrão de aluno não gosta disso. Tem tolerância limitada para ideias nebulosas ou ideias difusas. Colocam seu julgamento em coisas concretas ou fatos concretos. Precisam saber como as coisas que lhes são solicitadas irão ajudar na vida real. Querem ter segurança futura através de como eles veem as coisas funcionando atualmente. Veja, são alunos de muita praticidade. São alunos que precisam entender os conceitos do dia a dia. São alunos que precisam ver funcionando aquilo que eles estão aprendendo. Então, conceitos ou apenas teorias fazem com que esses alunos simplesmente não alcancem o melhor do aprendizado. Eles precisam e necessitam de um significado, de uma aplicação pessoal e uma aplicação prática para que eles possam absorver o conteúdo ensinado e então eles possam aproveitar ao máximo as aulas. Pontos fortes. Aplicação prática das ideias. São pessoas que colocam as coisas adiante e fazem, querem fazer. Não são aquelas que apenas recebem um conhecimento teórico e ficam com esse conhecimento apenas na cabeça. Eles querem colocar em prática. Pergunta favorita. Como isso realmente funciona? Ou seja, quando eu ensino um conceito,
ele quer saber como aplicar esse conceito. Maneiras favoritas da aprendizagem: experimentação, manipulação, melhorias. Repensando, reconsiderando, consertando, remediando. São pessoas que recebem a instrução e nessa instrução elas começam a pensar e desenvolver como elas podem interagir aquilo e talvez como melhorar ou como repensar. Não é raro que você acabe tendo alunos que venham trazer a você maneiras melhores para ensinar um conteúdo ou melhores maneiras para apresentar algo. Ou ainda, alunos que apresentem para você uma outra maneira de pensar ou de colocar em prática o assunto que foi abordado. Veja, isso não é uma ofensa. O aluno, ele quer trazer aquilo que ele conseguiu elaborar. Ele passou um tempo pensando, meditando e amadurecendo a ideia para que efetivamente ele pudesse trazer uma outra resposta. Então, isso não deve aborrecer você enquanto professor, muito pelo contrário, deve deixar você bem feliz, porque o fato é que o aluno está aprendendo e está participando do processo de aprendizagem. Qual é a sugestão de atividade que nós temos para esse tipo de aluno, por exemplo? Pequenos grupos de atividades, pequenas peças humorísticas e encenações, projetos funcionais, lições de casa que sigam um exemplo dado em aula. Como é que você pode aplicar isso? Usando o mesmo tema da ressurreição e o túmulo vazio, você pode pedir para o aluno do tipo 3, que é o aluno do senso comum, o seguinte: para que se dividam em pequenos grupos e cada grupo assuma uma das teorias do túmulo vazio para apresentar a sua teoria. Veja, você pediu para um grupo de alunos desenvolver a teoria. Os alunos analíticos, por exemplo, fizeram pesquisas e analisaram os diversos teorias do túmulo vazio. Você pode pegar essas teorias, você pode pegar esses estudos e trazer para o grupo 3, e o grupo 3 então vai trabalhar, o grupo de alunos do senso comum vai trabalhar em grupo, pensando e tentando fazer ou elaborar uma apresentação sobre essa teoria. Você pode também realizar um grupo de debate que inclua um monitor e uma plateia determinando qual grupo foi mais convincente. Ou seja, permita que esses alunos eles possam então apresentar o fruto do trabalho deles. E assim eu tenho certeza que eles vão ficar muito entusiasmados na hora de fazer e de desenvolver aquilo que você ensinou. Então, o nosso quarto tipo de aluno são os alunos dinâmicos. E quais são as características desses alunos? Eles procuram por possibilidades escondidas, não aparentes. Eles precisam saber o que pode ser feito com as coisas. Aprendem através da tentativa e erro e da autodescoberta. Tendem a focar a atenção em adaptação, refinamento e integração. Eles se movem ao longo da vida agindo e testando experiências. São mais adaptáveis à mudança e realmente as apreciam. Gostam de variedades, sobressaem-se em situações que demandem flexibilidade. Tendem a assumir riscos, sentem-se à vontade com as pessoas, mas às vezes são vistos como agressivos. Muitas vezes chegam a conclusões precisas na ausência de lógica. Desejam fazer as coisas acontecerem. Desejam transformar conceitos em ação. Então repare que esse aluno é um aluno que ele pode ser mal compreendido no primeiro momento. Por isso é importante nós termos uma atenção aos nossos alunos e tentar descobrir ou perceber o que está por trás de algumas das suas reações. Por exemplo, alunos que têm opinião muito forte, que aparentemente são tomados como agressivos, eles podem ser alunos dinâmicos. Por isso é importante nós percebermos como é que os alunos eles vão se mostrando, vão se apresentando, para que nós possamos alcançá-los através do ensino correto, ou da maneira correta de ensinar para cada um deles.
Os pontos fortes desse tipo de aluno são: eles tomam decisão e eles partem para a ação. Não são alunos de ficar falando apenas de palavras, mas são aqueles que colocam a mão na massa. São alunos para a prática, são alunos muito bons. Alunos que gostam de colocar em prática, de fazer, de ver acontecer, de realizar dentro do seu ambiente de trabalho e estudo. Eles são bons em desenvolver planos. A pergunta favorita deles é: se isso acontecer, então em que isso pode se transformar? Maneiras favoritas da aprendizagem: modificar, adaptar, assumir risco e criar. São ótimos alunos para criar, são alunos criativos, são alunos que eles acabam tendo um pouquinho dos outros 3 alunos em relação a certas qualidades. No final, os alunos dinâmicos são aqueles que são os alunos que, se assim nós pudéssemos definir, os alunos são mais completos em termos de qualidades, de possuírem qualidades dos outros 3 tipos de aluno, né? Sugestão de atividade. Como eu posso aplicar isso? Qual seria outra maneira de usar isso? E se exercícios situacionais? Projetos criativos. Como posso aplicar? O assunto, usando o mesmo assunto dos outros 2 tipos de aluno, que é a teoria da ressurreição do túmulo vazio, você pode pedir para os alunos do tipo 4 responderem como você pode utilizar o que você aprendeu. Então, vamos pensar numa cadeia de ensino. Você quer, nós pensando na ressurreição do túmulo vazio, que nós fizemos com os alunos a partir do tipo 2, os alunos analíticos. O que eu posso fazer? Eu peço a eles para desenvolver a partir das teorias da ressurreição e túmulo vazio. Eu pego esses trabalhos, coloco na mão dos grupos dos alunos senso comum, que é o terceiro tipo de aluno. Esses alunos vão se reunir, reunidos em grupos, eles vão fazer uma apresentação. E a partir dessa apresentação, eu trago para o grupo 4 e pergunto para eles como é que eles podem utilizar aquilo que foi apresentado para eles. Como eles podem aplicar no dia a dia, na vida deles, ou para abençoar a vida de outros, aquilo que eles viram dos grupos do tipo 3, por exemplo. Então essa é uma maneira de você dar sequência a uma aula. Veja, no final, se você planejar bem a sua aula, você vai ser mais um facilitador da sua aula do que propriamente o papel principal. O papel principal ele pode estar nos alunos e pode ser muito bom isso, e você vai fazer o papel de facilitar apenas a aprendizagem, direcionar esse ensino, não sendo apenas um general ou impondo um conhecimento apenas como um professor autoritário. E agora a pergunta fica: que tipo de aluno é você? Você está vendo os nossos vídeos, você viu esses vídeos agora, da nossa última aula, e a pergunta que eu deixo para vocês é: que tipo de aluno você é? Quero dizer para vocês que foi um prazer estar com vocês durante essa semana. Eu espero que vocês aproveitem. Quero lembrar aos nossos irmãos e irmãs que nós temos um trabalho do livro. Ele vai ser postado no Moodle no próximo item. E que vocês possam ler o livro, desenvolver o trabalho do livro e devolvê-lo para que a gente possa ler e conceder as notas. Quero dizer para você que as suas anotações pessoais que nós disponibilizamos na plataforma, elas serão fundamentais para que você possa fazer a nossa prova final desse módulo. E eu desejo realmente que não apenas você tire uma boa nota, mas que você possa ter aprendido os conceitos básicos para que, a partir desses conceitos, você possa aplicar da maneira correta e então você possa ter o maior aproveitamento possível na sala de aula. E esse maior aproveitamento possível, para mim, na minha opinião, é que você possa ter sucesso e êxito ao alcançar os corações dos nossos alunos, daqueles que realmente precisam, para que eles possam, recebendo esse discipulado, recebendo a orientação, eles possam ser transformados através de Cristo Jesus. Foi um prazer estar com vocês.
Obrigado por me assistirem durante essas aulas e eu espero encontrar vocês no nosso próximo módulo presencial. Grande abraço, Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau.